E a gente volta a falar, claro, sobre as notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol. O Ministério da Saúde afirmou ontem que 5 estados e o Distrito Federal já registraram 113 notificações de suspeita de intoxicação por metanol. 11 casos foram confirmados, entre eles uma morte. 102, dos quais 11 mortes estão sob investigação. É o principal tema desse fim de semana. Nos bares, nos restaurantes, se fala muito sobre isso e se deixou, de certa forma, de lado o consumo dos destilados. A cerveja está bombando nesse fim de semana por todo o país. A gente vai conversar agora com o ex-presidente da Anvisa, com o médico, o doutor Antônio Barra Torres, justamente para trazer mais recomendações e orientações para quem ligou o rádio agora, para quem está ouvindo aqui a Band News. Doutor, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, João Pedro Melo. Eu que agradeço a oportunidade da Band da gente estar tentando esclarecer a população naquilo que é possível, é claro. Obrigado. Doutor, estava comentando com o João Pedro Melo que nós ouvíamos muito o seu nome, nós assistíamos ao seu rosto muito em função da pandemia do coronavírus. Foi um período bem difícil, né? Imagino para o senhor ali no comando da Anvisa. E agora a gente tem uma nova crise e uma crise que tem potencial, não para ser uma crise internacional e global como foi a pandemia, mas que tem potencial para ser uma crise nacional. Pergunto para o senhor qual é o tamanho disso que está acontecendo pelo Brasil, porque como envolve o consumo de bebida alcoólica, que é algo muito comum na nossa sociedade, na nossa população, a gente dá um peso muito grande para isso. Começo perguntando para o senhor se é o caso mesmo, se a gente está fazendo um certo alarmismo, se a imprensa acabou ultrapassando um pouco essa barreira, ou se não, se é um caso sério o bastante para a gente abordar com essa expressividade. Carla, não penso que se esteja aumentando o problema, não. Veja, que coisa mais terrível pode ser do que a morte ou a cegueira de um jovem, de uma jovem, que saiu de casa para fazer algo que é perfeitamente lícito, correto, saiu para confraternizar com seus amigos, com os colegas do trabalho e terminou ou com perda da visão, ou infelizmente levando luto àquela família. Então é um problema sério, sim. Veja que vários estados e o Distrito Federal já foram atingidos por essa situação. São 113 casos, com 11 casos confirmados e o restante ainda em análise. Então eu diria que não, a imprensa não está de forma nenhuma aumentando as coisas. O problema é sério, merece bastante atenção das autoridades. Eu creio que está recebendo a atenção devida das autoridades, e a imprensa é o mecanismo, o veículo essencial para duas coisas. Primeiro, para dizer para a população: minha gente, a gente tem como ficar protegido disso, que é não consumindo. Durante algum tempo, pelo menos, até que tudo se esclareça, não consumir. E a outra ação importantíssima de vocês é porque a imprensa é um canal aonde a fake news não vai entrar, aonde a disseminação de mentiras não vai entrar. Então, além dos sites oficiais da Anvisa, do Ministério da Saúde e das entidades de saúde, a imprensa também é um porto seguro aonde o cidadão vai buscar as informações, conforme, aliás, vocês já mostraram, não é? O número de consultas no Google subiu tremendamente, significa que a população quer respostas. Então, não está sendo aumentado, não está sendo feito nenhum tipo de alarmismo. Eu acho que a situação é bastante séria, vai passar, como todas as outras, mas nós temos que sair dela melhores e mais fortes, né? Porque ninguém quer pagar duas vezes pela mesma viagem. Meu respeito também às famílias, viu, Carla? Minha solidariedade às famílias que, infelizmente, estão sofrendo aí ou pela perda de entes queridos ou por lesões graves. Nossa solidariedade. Nós ouvimos aqui o relato de uma mãe nesta semana que ainda não tinha entendido, compreendido, assimilado a morte cerebral do filho, um jovem, um homem que saiu para confraternizar, como o senhor disse, algo lícito, algo que
enfim, é indicado que a gente tenha contato com outras pessoas, que a gente conviva em sociedade, que a gente comemore. E assim, ela perdeu um filho jovem, em plena idade de trabalho, idade de ajudar outras pessoas. E é toda a nossa solidariedade mesmo a essas pessoas, João Pedro. Pois é, doutor Barra Torres, eu queria perguntar a respeito desse assunto, quais são de fato os riscos? Tudo bem, bebidas destiladas, mas a gente viu o Ministério da Saúde falar que as mais arriscadas seriam aquelas bebidas incolores. Existe isso? Há uma fake news com relação a qual bebida de fato pode estar contaminada? Como é que os senhores estão acompanhando essas medidas que estão acontecendo no país ao longo dos últimos dias? João Pedro, de fato, até informações, inclusive, que a própria imprensa tem veiculado, que vem da investigação policial. Nós temos policiais da maior qualidade e competência que, nesse momento, estão se debruçando sobre o tema, e eu digo, vão chegar lá, vão chegar nos responsáveis, mas tudo direciona o foco para as bebidas destiladas. Até pela própria coloração natural, digamos assim, desse produto, do metanol, ele consegue ficar ali meio que invisível nas bebidas incolores, inclusive, e também nas bebidas mais translúcidas, né, aquelas que a luz passa mais facilmente. Então, há sim uma questão muito ligada às bebidas destiladas. Por enquanto não houve nenhuma notícia a respeito de vinhos que são fermentados ou cervejas que são fermentadas também, e que inclusive tem alguns fatores ali, digamos, que dificultam um pouco mais. Fica meio complicado você imaginar alguém falsificar o que está dentro de uma lata que foi produzida, uma lata de cerveja, por exemplo, que foi produzida corretamente, ela ser adulterada já é muito mais complicado, ou até mesmo a questão da rolha na garrafa do vinho também complica um pouquinho. O fato é que não há notícias até agora quanto à questão de fermentados. Ou seja, é um grande alerta amarelo sobre as bebidas de maneira geral, mas um alerta vermelho, aquele bem perigoso, sobre as destiladas. Então, como ninguém consome bebida destilada à força, está na nossa mão a capacidade de, nesse momento de crise, nos mantermos preservados, que é não consumir. Aguardar as investigações, aguardar o trabalho da imprensa, sempre muito bem feito, para que possamos voltar à tranquilidade, mas, obviamente, como disse, aprendendo com a crise, com medidas que poderão ser implementadas. Agora há pouco mesmo tínhamos notícias da USP trabalhando duramente, arduamente, na preparação de eventuais testes, algo que possa ser feito de maneira mais prática, e a comunidade científica nacional sempre muito operosa, muito atenta, e mostrando que, antes de tudo, é brasileira e está sentindo a mesma dor. Então, acredito que também da área da academia, das universidades, teremos respostas para que possamos, depois da crise, estar mais fortes, né? É isso que penso. Mas, de fato, por enquanto, o foco reside sobre as destiladas. Doutor, com perdão da ignorância, isso passa pela Anvisa? O senhor está falando sobre a academia, né, sobre essa produção, por exemplo, da USP. Vi também um estudo da Unesp de testagem rápida nas bebidas para saber se há ou não metanol. Qual é o processo para aprovação disso e para adoção em larga escala? A Anvisa está relacionada mais aos medicamentos que a gente usa, é isso? Por exemplo, a importação dos antídotos, né, que vão ser usados nas unidades de saúde. E essa testagem, é possível que ela chegue rapidamente aqui aos bares, às nossas mãos, para a gente ficar um pouco mais tranquilo? Carla, eu agradeço demais a sua pergunta, né, porque ela me faz voltar no tempo, não muito tempo atrás, né, até dezembro, eu era integrante daquele time lá da Anvisa. Aquele time, o Carla e João Pedro, é um time de gente muito boa. Primeiro, gente muito bem formada, muito bem capacitada, e que abraçou livremente um trabalho que envolve, vou te dizer, há mais de 10, há 12 anos atrás, foi mensurado pelo IBGE, a Anvisa cuidava de 22,8% do PIB. Olha o que é isso, 22,8% do PIB passava pela Anvisa para ser
analisado, fiscalizado, sofrer processo de registro, etc. Esse número só fez crescer, não há um estudo mais recente. Estima-se que hoje, talvez, quase 30% do PIB passe pela Anvisa. É claro que, como que é uma agência de tema de saúde, a gente sempre associa medicamentos, mas lá estão também os cosméticos, lá estão os equipamentos médicos, os hemoderivados, os derivados do tabaco, os portos, aeroportos e fronteiras, os medicamentos, os alimentos. Alimentos é uma área gigantesca, então, veja, é um leque muito grande da economia. Então, sem medo de errar, se você fosse responder um teste aí de múltipla escolha, a Anvisa participa, pode marcar sim, porque de alguma maneira a Anvisa participa. Então, na questão de testes, eles obviamente serão também apresentados à agência, a agência vai reagir rápido, conforme sempre reage rápido quando há as situações de crise. E quando não há crise, quando está no trabalho, digamos assim, de rotina, a agência só não reage às vezes mais rápido porque tem realmente um déficit crônico de pessoal, algo que ainda precisa ser resolvido, mas não é tema da entrevista, vamos deixar isso de lado momentaneamente. Mas eu quero pontuar aqui para vocês que ontem à noite, veja, ontem à noite, a Anvisa estava trabalhando, como trabalhou no período da pandemia, noite, madrugada, fim de semana. Então, ontem a Anvisa fechou uma nova RDC, uma resolução de diretoria colegiada, a resolução 994 de 2025, e que estabelece ali os critérios emergenciais, temporários, para a produção do etanol farmacêutico aqui no Brasil, que é um antídoto que já existe, ele está na prateleira, está sendo usado nas unidades de saúde, só pode ser usado em ambiente hospitalar. Por favor, ninguém que esteja nos ouvindo tenha a ideia de usar etanol como preventivo para poder beber, não é isso. Mas então veja, ontem, sexta-feira, à noite, a agência já produziu essa resolução da diretoria colegiada. Meu abraço lá para o diretor-presidente Leandro Safatli, diretor Daniel, diretora Daniela, diretor Romison, diretor Tiago, uma equipe de diretores que tem uma equipe técnica maravilhosa, operosa, que não vai deixar o Brasil desprotegido. Então, ontem foi aprovado, o Diário Oficial da União vai publicar e poderá ser aumentado o estoque do etanol farmacêutico, que é usado no tratamento, é usado como o antídoto, um dos antídotos, o outro é o Fomepizol, que a Anvisa também está atuando para mapear quem tem no exterior para nos fornecer. Então a agência está atuando como sempre. A agência é pequena para a sua missão, mas é muito operosa e não vai deixar o Brasil na mão, como não deixou em época nenhuma. Eu fico muito orgulhoso estando fora de lá e vendo essas notícias boas da nossa querida Anvisa. Obviamente, o senhor tem contato com as pessoas de lá e acompanha e tem essas informações. E aí pergunto sobre a testagem rápida, doutor. Existe algum tipo de notícia nesse sentido? O senhor acredita que em breve a gente possa ter acesso a esse tipo de ferramenta para nos tranquilizar e trazer segurança também, né, no consumo? Te sendo 100% transparente, eu não tenho notícia, Carla, de um modelo de teste já efetivamente pronto. O que tive acesso é que, de fato, a comunidade científica nacional, e aí eu pontuo muito a USP, está trabalhando sério nesse sentido. Eu penso que muito em breve terá, porque, claro, também o objetivo é atender durante a vigência dessa crise, né, o objetivo ouro a ser atingido. E quando isso estiver nesse estágio, eu tenho certeza que a Anvisa, que provavelmente já está monitorando esse processo para e passo também, vai dar o seu aval, do mesmo jeito que ontem à noite emitiu uma resolução para viabilizar um aumento da produção de etanol farmacêutico rapidamente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso não, eu fico tranquilo, eu penso que essa questão da Anvisa analisar eventuais testes que surjam não será em absoluto um problema. Doutor, sobre o etanol e o Fomepizol, né, que são dois antídotos. Um mais simples de ser encontrado, o etanol farmacêutico, mas o Fomepizol ele depende de fabricantes internacionais, né? O senhor que obviamente falou pra gente agora há pouco que estava na Anvisa até dezembro, acredita que vai ser rápida a aquisição
desse outro antídoto para que as pessoas possam, de fato, fazer uso aqui no Brasil diante dessa contaminação por metanol? Posso também aproveitar e emendar na pergunta, como é que funciona esse antídoto? O senhor disse, olha, ninguém em casa vai tomar etanol como né, uma possível ferramenta de segurança para tomar bebida alcoólica. Como é que funciona isso? Por que é que o metanol faz tão mal no organismo? O metanol, Carla e João Pedro, ele faz muito mal, porque quando ele é tratado, vamos dizer assim, metabolizado no fígado, ou seja, primeiro ninguém tem que ingerir metanol, não faz parte da nossa cadeia alimentar em hipótese alguma, mas quando acontece através de ação criminosa, por exemplo, e o metanol vai ao fígado, no fígado ele sofre um processo metabólico, não é? O fígado é o nosso grande laboratório corporal, e os derivados dessa ação que ocorre no fígado são profundamente lesivos ao nosso corpo, causam lesões ao nosso corpo. Então, é preciso bloquear esse processo. Esse processo se bloqueia com antídotos. No caso do metanol, os antídotos conhecidos são dois. O primeiro deles é o etanol, mas é o etanol farmacêutico, aquele que é feito para ser usado em ambiente hospitalar, que, ao ser administrado na pessoa que sofreu a intoxicação por metanol, ocorre primeiro um retardo bastante significativo dos sintomas do metanol. Isso vai sendo empurrado por um período de tempo mais para frente. Consequentemente, também, a ação desse próprio metanol circulante, ela se torna menor e há um período maior para que se possa tratar o organismo afetado com outros métodos. Então, o etanol, ele faz ali como que uma competição, digamos assim, pelos receptores que tem no fígado, ele compete com o metanol, tem uma briga. Então, o metanol vai tendo a sua ação diminuída ao longo do tempo. E o fomepizol ou fomepizole, ele já tem uma ação mais específica, principalmente sobre os efeitos que o metanol pode dar no sistema nervoso central. Então, são dois mecanismos diferentes. Esses dois mecanismos passam pela ação no fígado, pela ação hepática, e no caso do fomepizol, ele realmente não é fabricado no Brasil, como não é fabricado na imensa maioria dos países do mundo. Então, em princípio, existe fabricante na Índia, fabricante nos Estados Unidos, e há uma notícia, talvez, de Portugal ter alguma quantidade que pudesse fornecer, mas não creio que haja fabricação lá. Enfim, são chamadas medicações órfãs, são medicações que ou somente um ou muito poucos fabricantes fabricam. E, como falei, a imensa maioria dos países do mundo não fabrica, mas a Anvisa também já atuou há mais tempo, através de um edital de chamamento internacional, que é uma comunicação feita para o mundo todo, dizendo assim, olha, aqui é a Anvisa, aqui é Brasil, precisamos desse medicamento e precisamos que enviem para nós tudo que vocês têm de documentação para uma análise bastante acelerada, para que o grande gestor da saúde, que é o Ministério da Saúde, possa comprar. Relembrando, a Anvisa não compra nada, absolutamente nada. Quem faz a aquisição é o Ministério da Saúde, que está pronto para atuar nesse sentido. E há pessoas lá que são da área da saúde, por óbvio, o ministro da Saúde é médico, o ministro Padilha, e temos também a doutora Mariângela Simão, até muito pouco tempo atrás, uma das mais graduadas e mais altas na hierarquia da OMS, uma pessoa muito querida e muito atenta também. Então, o time está muito forte, time de craque. Eu queria encerrar a nossa entrevista, doutor, falando sobre o metanol. O senhor estava nos explicando aqui que muita coisa passa pela Anvisa. Imagino que a chegada do metanol ao Brasil, o senhor me corrija se eu estiver falando alguma bobagem muito grande. Se for pequena, o senhor deixa passar. Não, estou brincando. A entrada do metanol ao Brasil, imagino que isso também, né, tenha que contar
com o aval da Anvisa, enfim, a análise desses documentos e tudo mais. Nós tivemos recentemente aqui uma grande operação policial que desvendou essa ação do crime organizado que acrescentava metanol ao combustível que era vendido aos carros e aos motoristas, enfim, e que isso prejudicava demais os carros. Ainda não é possível estabelecer uma conexão direta entre esse metanol que chegava aos postos de combustíveis, principalmente do estado de São Paulo, mas houve, e o próprio diretor da Polícia Federal citou aí uma entrada de contrabando de metanol pelo porto de Paranaguá. Pergunto com relação à ação da Anvisa na entrada desse metanol no Brasil, como é que se dá e como é possível fazer a fiscalização de tudo que entra, né, no nosso país, de todo esse metanol que entra. É possível carimbar, digamos assim, para saber no que é que ele está sendo usado exatamente? Porque na origem ele é repassado à indústria química, certo? Sim, Carla. Eu acredito que com o que a humanidade já avançou em tecnologia, século XXI, terceiro milênio, inteligência artificial cada vez mais nos deixando boquiabertos com o que é feito com inteligência artificial, então possível sem dúvida alguma. Agora, é fundamental que governos estejam atentos para os mecanismos de fiscalização e controle. Se essa atenção não for dada, não tenha dúvida que a mente criminosa vai identificar as possibilidades de obter lucro. E o lucro do crime sempre passa pela morte ou pela dor de alguém. É simples assim. Então, nós temos, você citou a questão de um porto no Brasil, Porto de Paranaguá, onde provavelmente, segundo a investigação, houve ali algum problema com a entrada desse material. O Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de costa com mar, fora as nossas fronteiras de rio, por exemplo, lá no Centro-Oeste ou na Amazônia. Então, é necessário que, pelo menos, mecanismos de controle, de fiscalização, se não puderem se equiparar a esse gigantismo territorial do Brasil, mas, por outro lado, não podem ficar tão mais atrás, não podem ser tão menores, para que o trabalho seja minimamente execuível. Então você veja, por exemplo, eu falei isso muito e posso repetir aqui, na Anvisa, por exemplo, o setor de portos, aeroportos e fronteiras, ele contava já com servidores e servidoras extremamente valorosos, mas já com idade para se aposentar e que estavam trabalharam durante a pandemia, não pediram para aposentar, poderiam ter pedido, não pediram, muitos adoeceram, alguns faleceram de Covid por causa da exposição, mas é um número não só insuficiente, como de pessoas que têm uma expertise gigantesca e acabam não tendo para quem passar essa expertise. Então, o país precisa fazer escolhas, precisa ver, nós vamos continuar sendo surpreendidos por problemas evitáveis nessa quantidade? Cada dia vem uma crise diferente? Eu penso que não pode ser assim. E como o regime é democrático, na mão do cidadão está o voto. Então tem que escolher direitinho, tem que ver em quem está votando, tem que ver qual é o plano, porque o Brasil é muito grande, mas ele precisa ter estruturas de governança, estruturas de controle, de fiscalização, que sejam minimamente compatíveis com o seu tamanho, para que o país não seja, assim, uma grande oportunidade para o crime, conforme, infelizmente, já acontece em alguns países não tão grandes quanto o Brasil, mas que têm diversos setores de sua atividade dominada por essas mentes perversas. Então, eu digo a você que a Anvisa está presente nos portos, aeroportos e fronteiras, mas sem medo de errar, não da forma e nem tampouco do número que ela gostaria. Isso aí eu digo e assino
até dezembro de 2024, foi quando deixei o cargo, mas acredito que não tenha mudado para um cenário mais feliz tão rapidamente, não por conta da Anvisa, mas por conta das outras coisas que ela depende de outros organismos, sem dúvida alguma. Deixa eu agradecer demais aqui o ex-presidente da Anvisa, doutor Antônio Barra Torres, conversando conosco nessa manhã, trazendo informações a respeito dessa situação tão complicada que a gente vive agora, que são os casos de contaminação por metanol, de intoxicação por meio do consumo de bebida alcoólica. Doutor, muitíssimo obrigada pela atenção, pela entrevista. Até uma próxima. Carlos, João Pedro, eu que agradeço a Band. Mensagem final, população, vamos aguentar um pouquinho, não vamos consumir agora esse tipo de bebida para que a gente possa ter um sorriso melhor daqui a pouquinho tempo, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada, doutor.